Nós temos aí, no próximo dia 11, uma missão para você, teresopolitano. Sempre que a gente pede aqui, graças a Deus, as participações são sempre muito boas, mas elas precisam melhorar, porque a gente precisa ampliar, né, inclusive as pessoas que vão ser beneficiadas com essa sua ação. É a coleta de alimentos que acontece, gente, simultaneamente em diversos municípios do país. A Shirley está aqui comigo, ela vai dar os dados mais completos, inclusive das últimas doações, mas é sempre um momento importante, né, Shirley? Bom dia, seja bem-vinda. Sempre um momento muito bacana para a nossa população, né, amor? Liga ali para mim o microfone, eu acho que está desligado. Deixa eu ligar aqui para você. Pronto, agora sim, agora a Shirley está ligada. Bom dia, Anderson. Eu agradeço mais uma vez a acolhida de vocês aqui, né, da TV Diário, para que a gente possa divulgar essa coisa bonita, né? Porque você está falando aí de coisas tão tristes e lamentáveis, e na nossa reunião de coordenadores que nós tivemos da coleta de alimentos em São Paulo, que foi de todos os coordenadores dos municípios do país inteiro, que somos 53. Olha, gente, 53 municípios participando desse evento. Eu ouvi uma coisa muito bonita lá dentro, de um italiano que veio falar conosco, que coordena a coleta na Itália, porque ela acontece em vários países do mundo, pelo movimento Comunhão e Libertação, né, da Igreja Católica. Ele falou uma coisa muito bonita: nem tudo está perdido, porque eu faço coleta de alimentos. Então, assim, a gente não pode perder a esperança de dias melhores para o nosso país, para o mundo, para as pessoas, para a população dos nossos, né, do nosso município, porque a gente faz uma coisa diferente, né? E eu digo assim, eu não digo quando eu falo eu faço coleta de alimentos, a gente conta com um grupo enorme em Teresópolis. Ninguém faz nada sozinho, né? E nós temos uma equipe muito boa que faz isso. E no dia 11 de novembro, né, nós estaremos em 7 supermercados da cidade fazendo esse gesto novamente, coletando esses alimentos, abordando pessoas que entram para fazer as compras, pedindo doações de alimentos não perecíveis. No final do dia, o carro do SESC passa, recolhe e distribui para as entidades de nossa cidade, creches, asilos, orfanatos, né? O grupo dos vicentinos também ganha um mercado para eles, né? Ganha alimentos para eles distribuírem cestas básicas. E não é por acaso que isso é feito em novembro, né? Porque antecede o Natal, para que o Natal dessas entidades seja melhor. E é um momento também delicado para essas instituições, gente. A gente sabe que tem muita gente que ajuda o tempo todo, mas nesta época de novembro, dezembro, e aí a gente tem que ver o lado do empresário. Normalmente o empresário está se preparando ali para pagar 13º, né, para os encargos de começo de ano. Então, normalmente é uma época em que essas instituições acabam sentindo muito, porque o empresariado que ajuda normalmente não pode ajudar, não porque não quer, mas é porque não dá mesmo, gente. A gente está num momento de crise e realmente é bem complicado. Então, por isso é muito mais importante a sua participação. Olha, gente, esses alimentos chegam, né, na instituição, e a Shirley, que tem uma experiência grande na coleta de alimentos, quando esses alimentos chegam nessas instituições, normalmente já está faltando de tudo, né, Shirley? É impressionante, né? Com certeza. E a gente tem até retorno de creches que, como no mês de janeiro é recesso escolar, a prefeitura não fornece alimentos. Então a gente tem retorno de creches que sobrevivem no mês de janeiro com esse alimento, tá? Então, assim, é de grande importância a doação das pessoas, tá? Tanto no tempo, no trabalho, como voluntários, né? Porque eu venho aqui pedir 2 ajudas, eu não peço uma só, não. Eu peço são 2. Que tem o pessoal das paróquias também que tem que ajudar. Exatamente. Né? Que tem que estar lá pegando os alimentos. Eu peço ajuda no seguinte sentido: a pessoa que quer trabalhar como voluntário, ela chega num dos mercados, que eu vou dizer quais são, e apresenta-se como voluntário. Cada mercado tem um coordenador. Se apresenta para o coordenador: eu vim trabalhar na coleta, eu quero ajudar na coleta de alimentos como voluntário. Então, essa pessoa
ganha um colete para trabalhar, ela ganha um material, porque nós temos panfletos de pedido, marcadorzinho de livro agradecendo. Então, tem toda uma estrutura bem, né, organizadinha. Então, aí ela vai trabalhar como coordenador, como voluntária, pedindo, ajudando a pedir, ou recebendo e agradecendo, cada um com seu dom, né? O coordenador do mercado vai dinamizar dizer, isso. Né? E também a outra ajuda, que é ir ao mercado, fazer sua compra e doar. Ou as duas, nada impede que a pessoa faça as duas, também que ela vá, trabalhe como voluntário e faça sua doação. A gente pede encarecidamente. E a cada ano a gente vê que o número de voluntários aumenta. E a solidariedade das pessoas também é uma coisa muito marcante, a gente vê. O Teresopolitano, né, Shirley, acho que mostrou para o mundo inteiro, infelizmente, durante a tragédia de 2011, mostrou para o mundo inteiro que somos realmente uma população solidária, né? Gente que não tinha nada dividiu, gente que tinha muito dividiu mais ainda, né? Trouxe, agregou, participou. A gente deu mostras realmente que nós somos um povo bastante solidário e que geralmente participa. E é interessante saber que nesse tipo de ação, que é coordenada, por exemplo, né, por uma instituição, no caso aqui a Igreja Católica, que não há nenhum tipo de restrição, por exemplo, na participação. A gente tem gente de outros credos que também querem participar, que ajudam. Aliás, nas doações, né, a gente nem pergunta, às vezes ninguém nem sabe que é da Igreja Católica. Então, assim, é uma coisa para a participação geral mesmo, né, dentro desse pensamento de servir que a gente estava falando aí, né, Kleber? Exatamente, porque a gente veio do outro bloco falando justamente do servir, né? Essa questão do servir, que lamentavelmente a gente tem uma herança muito ruim, porque o Brasil foi o último a ser, enfim, ao movimento de libertação de escravos. E quando você fala do servir, é remetido muito a isso. E as pessoas têm muita resistência, né? Tanto que tem o atender é uma coisa e o servir é outra. Agora, o bacana de você pensar, vocês em 57 pessoas vão até São Paulo, quer dizer, para se organizarem, para obviamente estudar como fazer a logística, né, de como vai acontecer. E vocês estavam falando, né, e eu fico pensando, poxa, pessoas que se doam, né, para fazer um movimento tão necessário e tão importante. Quando você falou de ajudar nesse período em que todos nós estamos já ansiosos pela ceia de Natal, pelo final de ano, e a gente saber que quantas pessoas não vão ter um arroz e um feijão, né? E ter gente que faz esse movimento. Porque essa história de ajudar a não deixar faltar o alimento na mesa do próximo, cara, não é rezando. Não é você de joelho, tenha você o credo que for. Comida é comida, ela não cai do céu. Tem que ter aquele quilinho lá que vai ser juntado para formar uma cesta básica, para chegar à mesa de alguém. Então, eu acredito muito na intenção das pessoas. Eu acredito muito na vontade que as pessoas têm até de ajudar. O problema não é a intenção, é a segunda intenção. Porque tudo se torna e se transforma quando eu perco realmente a origem da minha intenção. E é bacana a gente poder ter acesso, como eu estou tendo agora, com pessoas que estão na sua intenção mesmo, de fazer algo, de ajudar, de estar junto. Bacana você pedir, você não está pedindo alimento, você está pedindo voluntário também. Quanto isso é importante. Quantas vezes a gente se sente inútil na vida? Todo mundo já passou por isso. Ou então se questiona, como eu posso ajudar, né? Mas eu gostaria tanto. Quando você já até questiona, Anderson, o que eu poderia fazer para ajudar, tá bacana. Mas quantas vezes a gente acorda se sentindo inútil totalmente na vida, né? Que você diz, meu Deus do céu, sou inútil, estou vivendo para quê? Pensa nesse momento que ao invés de estar com tempo sendo gasto nisso, em questionar a sua existência, vai ajudar alguém. Exatamente. Né? Se doe como um voluntário, e quanto isso se torna bonito para você, inclusive, te alimenta a alma. Não, eu digo o seguinte, o que as instituições ganham, a gente consegue medir. Né? Verdade. Eu meço. Por exemplo, ano passado, nós coletamos 2.195 quilogramas. No ano anterior, nós coletamos mais de 3 toneladas.
né? Acredito assim, não que a solidariedade das pessoas tenha diminuído, Não, mas assim, a crise impacto no financeiro, país né? foi, Claro. a gente via as pessoas grande. doando, mas às vezes doava pouquinho, porque Menos. era dentro das suas Claro. condições, das suas possibilidades. Não é porque a pessoa não quisesse doar. A gente percebe a solidariedade, só que a crise, né, afeta as Diminui, condições. Então, assim, mas eu digo o seguinte, foram coletados 2.195 quilogramas. Mensurável. Agora, o que eu ganho trabalhando com isso é imensurável. Não tem Eu como. não tenho medida. Ninguém imagina. Não tem valor. Quem nunca foi fazer esse gesto, sabe, precisa ir para ver. Para ver. Porque o que a gente ganha é muito. É imensurável. Você não tem como medir. O que eu ganho a cada ano fazendo isso. E em Teresópolis a gente já faz isso, já vai ser o 11º ano, né? 11º ano, exatamente. No Brasil já acontece desde 2006. Em Teresópolis, em 2007. Porque o primeiro ano só São Paulo que fez. Tá? Aí no ano seguinte, Teresópolis e Petrópolis já fizeram e foi aumentando. Hoje nós somos 53 municípios no país, de norte a sul, e nos encontramos, como você disse, uma vez por ano. Em maio, a gente faz um dia de logística, análise de logística, troca de experiências. Muitas coisas já foram mudadas por conta disso. A experiência que um fez foi aceita por todos. E mais 2 dias da parte espiritual. Porque a gente tem que ter um motivo para fazer isso, né? Fazemos isso por aquele que nos amou primeiro, né? Por isso nós somos apaixonados pelo destino do outro. E compartilhamos as necessidades para compartilhar o sentido da vida. Aquilo que você disse. Se a gente não compartilha a necessidade do outro, a vida da gente não tem sentido. Não tem sentido. Não tem faz, sentido. Não tem porquê, Então, esse é o nosso lema. E a gente não tem medida. Assim, não para tem dizer preço, o que a gente né? ganha. Não tem preço. Tem o que valor. a gente ganha não tem. É valorado, né? Mas não tem preço. O quanto eu acredito, sim, as pessoas elas se comovem com determinadas situações, elas olham. A questão é que a comoção, talvez até mesmo pela tecnologia, hoje é uma coisa, porque as informações elas nos bombardeiam de uma tal forma diariamente, todo, né? que você está vendo uma questão e está até tentando se organizar para ajudar aquilo ali. Quando você menos espera, tem 3, 4 outras informações te buscando também, e que no final a gente não sabe. Você tem que fazer uma escolha, né? Aonde eu vou? Para quem eu ofereço ajuda? Mas o importante é que se o faça. Sim. Porque tem muita gente que ela termina na comoção, né? E dali acabou. Né? E acho que tem que ter movimento. Tem que agir, né? Tem que fazer, tem que ter atitude. E assim, o que eu quero deixar bem claro para as pessoas que querem, possam ajudar, queiram fazer essa experiência tão bonita, é que não precisa ficar o dia todo. Vá o tempo que você tem disponível, tá? Aí chega no mercado, o coordenador, só posso ficar 1 hora. Eu só posso ficar 2 horas. Eu posso ficar o dia todo. Ótimo. Entendeu? Cada um dá o que tem. Dá o que tem. Se você tem pouco tempo, dá seu pouco tempo. Agora, eu quero deixar aqui bem claro quais são os mercados que a gente vai fazer. Vamos falar então dos mercados, Shirley, que a gente já finaliza. Lembrando a você que está em casa, então, que é dia 11, né, no próximo dia 11, sábado. Nesses mercados, né, no sábado. Então você vai estar lá fazendo sua compra mesmo, né? Geralmente o pessoal deixa para ir ao supermercado no sábado. É um diazinho que já pingou lá o salário, né, Shirley? Quer dizer, a gente espera, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Shirley é servidora pública, gente. Do Estado da Prefeitura. Do Estado da Prefeitura. Mas vamos lá, vamos para o supermercado. Então, olha só, a partir das 8 da manhã, tá? Até às 20 horas. Mercados. Regina da Rodoviária, Regina da Barra, Flor da Posse, o Rede Economia da Reta e o Rede Economia da Doutora Aleixo, ali perto, perto da Casa de Portugal, ali. Oliveirão. Oliveirão no alto. Tem mais 2. Multimarket da Reta e Multimarket da Barra. Então, são esses 7 mercados. Tá? Ou seja, né, são os nossos mercados principais, né? Pelo menos os mercados da cidade, os principais estão aí. Vá, né,
o pessoal vai estar identificado com o colete. Se você quiser participar, como a Shirley disse muito bem, vai lá cedo, fala, posso ficar aqui na parte da tarde, no comecinho da noite também posso vir, né? Tem um horáriozinho, o horário é grande, vai precisar de muita gente, né? Até para não sobrecarregar ninguém. E a ideia é essa mesmo, gente. Foi lá fazer sua compra, separa lá 1 quilo, 2 quilos, o que você conseguir, né, de mantimento, de alimento não perecível, separa, passa a sua compra, depois entrega lá ao pessoal da coleta e participa, né? Participa porque a gente está precisando e sempre ajuda muita gente numa época em que essas pessoas precisam muito de ajuda. Com Shirley, certeza. muito obrigado pela participação. Eu que agradeço de novo. mais uma vez, Anderson, que a gente, né, esperamos que seja uma boa coleta, não só no gesto, que Mas também na mexe quantidade, com a né? nossa, Sim, mas sim. também na quantidade. Na A gente quantidade. precisa, Lógico. a gente Precisa precisa dos aliar dois, né? essas duas partes aí. Sem dúvida. Muito obrigada mais Eu uma que vez agradeço, a Shirley, vocês, obrigado. a TV Parabéns Diário pelo por trabalho, tudo. parabéns. É isso aí. Muito obrigada. Kleber vai estar aqui comigo aí, ele não sai daqui não. Para você que está em casa ainda, participa comigo nas redes sociais, daqui a pouco vamos falar de um assunto sensacional. Não vou adiantar não, daqui a pouco a gente chama atenção, vamos receber uma especialista aqui que está fazendo o maior sucesso e que tem dicas bacanas para você. E olha, ainda hoje vamos falar dessa questão dos hospitais, tá? Porque é uma situação muito complicada e estamos aí já superando o caos. É mais do que o caos, né? Não seria nem possível mensurar isso, mas a gente está chegando a este nível. Como é que não vou Daqui a ficar, pouco a gente? gente está de volta. Puxa.